Graça e paz, meus irmãos, amém? Pastor Ricardo Saragossa, Igreja Conectados com Jesus. Olha o som dos passarinhos, ei, que coisa maravilhosa. Amém? Nós estamos numa sequência de palavras e hoje é a terceira parte, né? Estamos compartilhando sobre o Sermão do Monte, ali no início do ministério de Jesus, né? E Jesus falando sobre as coisas relativas ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então nós já compartilhamos na primeira parte sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir, muito bom. Bem-aventurados que choram, segunda parte. E hoje, bem-aventurados mansos. Meu irmão, que poder que tem isso. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Às vezes nós podemos associar essa mansidão com fraqueza, com passividade, né? Talvez paciência, né? Mas não tem nada a ver, não tem nada relacionado com isso. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, não significa fraqueza, inferioridade, né? Ou medo, não. É como se significa ser forte, ser muito mais forte que o seu oponente. É como um cavalo muito forte e ele é domesticado. Então agora ele é manso, ele segue direção do seu senhor, mas ele continua com a sua força. Ok? É só um paralelo. Por que herdarão a terra? Herdar a terra fala de governo. Então, se eu não tenho governo sobre as minhas emoções, impulso, sobre as minhas vontades, como que eu vou governar a terra? Como que eu vou herdar essa terra? Então, está mais relacionado a governo, ok? O governo da sua própria vida, não é fraqueza, ok? Mesmo que você esteja sido injustiçado, perseguido, então a sua resposta ela vai definir se você tem governo sobre as suas emoções, sobre a sua própria vida, ou você é como um carro desenfreado, né? Você age conforme a situação te empurra para você agir. Então, o ser manso, né, Jesus está explicando aqui, que é ter o governo, o domínio próprio, né, e o confiar em Deus. Então, quando eu estou passando por uma injustiça, né? Estou sendo injustiçado ali, algo que eu, né, não merecia, né, não fiz, não cavei aquilo, cavaram para mim, prepararam para mim. Então, a resposta que eu dou em cima disso, ela mostra se eu tenho governo sobre a minha vida e se eu confio em Deus, né? Se eu confio que o Senhor é na minha vida, que o Senhor é por mim. Nós vemos que o Salmo 37, que é um salmo escrito por Davi, eu creio que Davi foi um dos caras que mais expressou isso, porque no meio de perseguição, Saul queria matar ele, jogava a lança em direção dele, né? Davi teve oportunidade de matar Saul, mas ainda assim ele não fez, porque ele tinha governo. Então, como ele governava sobre a própria vida, sobre as próprias emoções e impulsos, Deus levanta ele como rei. E ele governa toda a nação de Israel, ok? E Salmo 37, eu quero ler só alguns versículos aqui, aconselho você a ler o Salmo 37 inteiro, é um salmo de muita bênção, principalmente se você está passando aí por uma opressão da vida, ou uma situação, confia ao Senhor, amém? Vamos ler um pouquinho do Salmo 37? Então, Salmo 37. Número 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Confia no Senhor, ok?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como um meio-dia. Deus é a nossa justiça. Pode ficar em paz, tudo está no controle dele, ok? Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados até pela raiz, tipo assim, não vai sobrar nada. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ok? Então ser manso tá muito mais Jesus aqui, e Jesus vem apresentar o reino. Irmão, talvez você possa pensar, mas vou governar o que aqui nessa terra? Nós temos uma terra prometida, ok? A nossa esperança é no Senhor. Só que o Senhor não vai deixar você desamparado, que nem no Salmo 37, confia no Senhor. Confia, o mais Ele fará. Então aqui, tenha domínio sobre as suas emoções, sobre seus impulsos, mesmo que alguém usou de você para tirar vantagem, né? Alguém se aproveitou de uma situação, confia no Senhor. O Senhor é a tua justiça. Então confia nessa promessa da palavra de Deus. Os mansos herdarão a terra. Sabe, se você tem governo sobre a sua própria vida, sobre as suas emoções, sobre seus impulsos, Deus pode te colocar em lugares que ninguém nem imaginou, ok? Então está relacionado a governo, não é a fraqueza, não é a fraqueza, mas é sobre o domínio próprio, ok? Então quando eu tenho domínio próprio, eu tenho mansidão. Não é que eu tenho paciência demais, não, é que não, se eu me opor, não é questão, eu não me oponho porque eu não quero. Eu tenho força para medir se eu quisesse, né? É o que Jesus está falando. Eu tenho força de igual para medir até mais, mas eu não vou medir força. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou governar as minhas emoções. Eu vou governar os meus impulsos. Não vou me mover por ira, né? Salmo 37 ele fala isso. Não se move por ira, né? Por impulso. Confia no Senhor, ok? Então feliz, né? Bem-aventurado significa feliz. Feliz os mansos, porque herdarão a terra. Então tenha governo sobre as suas emoções, sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes. E você pode ter certeza, Deus vai te colocar em lugar de governo sobre muitas coisas. Ok? Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. E vamos continuar nessa série aí das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Até mais, fica na paz, Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Pastor Ricardo Saragossa, Igreja Conectados com Jesus. Valeu!